Os cientistas afirmam que Jesus nasceu em 6 a.C. Talvez a encarnação de Sananda seja o evento mais manipulado da história. 80% dos registros que temos em escrituras bíblicas são corrompidos. Neste capítulo, além da segurança de informações de mestres com memória aberta como Rodrigo Romo, temos as confirmações em canalizações, mas principalmente contamos com os escritos apócrifos, menos manipulados, e alguns escritos preservados que foram escondidos e encontrados no século XX, que surgem com informações importantes quanto ao questionamento da paixão e morte de Cristo. Esses escritos recentemente descobertos não passaram pelo holocausto criminoso literário dos primeiros séculos, dentre perseguições, assassinatos dos gnósticos e o entrelaçamento político na criação de uma religião que aprisionasse a imagem de Jesus em torno do sofrimento da cruz, em nome do poder político e financeiro, através do medo, da opressão, da miséria, da escassez e do sofrimento como redenção. A função deste canal continua a de promover e proporcionar sintonia dos que se sentem em processo de despertar, no entendimento de que existe uma possibilidade ascensional pelo simples merecimento de não mais precisar reencarnar desmemoriado, resetado, recomeçando tudo do zero, aprisionado na roda de Sansara, subjugado pela matriz de controle, chipado, preso a contratos e manipulado dentro de um holograma religioso ancorado na tríade de sofrimento, punição e culpa. Não é possível traçar um trajeto evolutivo como pregam algumas religiões se recomeçamos do zero a cada reencarnação, na dependência de nascermos em uma família saudável, raça dominante, recursos mínimos, oportunidades mínimas. O planeta Terra é espetacular, repleto de inúmeras belezas naturais, planeta heloínico, morontial, decimal, semi-artificial, criado no intuito de alavancar a ascensão de todos os seres que por ele passassem em menos de 10 encarnações. Mas houve a traição, e a civilização que nele habita, subjugada pelos sombrios que têm o domínio, não torna a vida evolutiva nenhuma oportunidade de aprendizado. Ascender não é só para os mestres que transcenderam todos os desafios da matéria. É para os que ouviram o chamado dos guardiões e mestres que necessitam do nosso trabalho estelar. Provavelmente são um dos nossos fractais de alma evoluído em busca de nosso resgate. E se há resgate é porque somos sequestrados. Bertos chama esse mundo de curral, João Moisés chama de prisão, eu chamo de campo de concentração. Despertar às vezes é cruel, não é para qualquer um, mas é libertador, porque quando abrimos a cortina, ganhamos uma chave e um mapa. Se ao abrirmos a cortina viramos as costas e tomamos a pílula azul, perdemos a oportunidade de ganhar a chave de ouro, que torna tudo no entorno brilhante de possibilidades e consciência, nossa grande moeda cósmica. A orbe planetária já foi de 30 bilhões de fractais de almas, depois da enxurrada de degradados da Guerra de Órion, remetidos para o planeta Terra por ocasião da traição de Caligastia. Vide os capítulos anteriores em ordem. Para quem sabe você se identifique ou se reconheça como um daqueles que já estavam aqui antes disso, há mais de 90 mil anos, pacificamente em um mundo harmônico, realizando nossos projetos de colonização e genética, junto aos comandos estelares, quando éramos confederados e tínhamos nossa memória estelar preservada a cada encarnação. Desses, somos os 23% resgatáveis da atual orbe planetária, dentre encarnados e umbralinos de 4D, dos totais de 23 bilhões de fractais de almas, após 7 bilhões terem sido encaminhados em 2012 em exílio a mundos mais adequados a seus processos de expurgo e aprendizado. Nós, os 23%, somos os sequestrados que agora percebemos o momento do resgate por ocasião da transição planetária que nada mais é
do que a reorganização energética do planeta, que já se refrequencia para a 5D e aguarda a separação do joio e do trigo para que, em 2026, se cumpram as reformulações energéticas e geológicas. Se você já assistiu os episódios anteriores e continua se identificando, agora é o momento de mergulho e ampliação da consciência, de que pouco se evoluiu desde o ano zero, apesar do empenho de Sananda. E que precisamos cada vez mais trabalhar pelo nosso próprio processo ascensional, na busca do diálogo com nossos guardiões e mentores que nos velam, nos acompanham e nos aguardam. Mas se você tentou assistir alguns minutos de algum episódio anterior e nada ressoou em sua memória celular ou sentimento, este episódio também não te serve. E sugiro que invista seu tempo naquilo que te ressoa, para que este trabalho de boa-fé seja preservado. O projeto ascensional se torna ainda mais árduo e desafiante porque não lembramos de como é morrer. Não sabemos nos portar diante da morte. Por isso o desafio de manter a saúde frequencial e neural para que a memória física não degenere. E também de aprender a morrer, ou melhor, a viver construindo a consciência de que seu gradiente emocional e frequencial devam se elevar constantemente na busca de uma transcendência feliz, que o conecte com suas hierarquias que tanto te aguardam para buscar novos destinos saudáveis da alma, novos comandos, novas missões, condizentes com o sentido da existência, que é o servir. Quanto à vida, a vida possui uma importante meta, a de despertar. Após o dilúvio e a quarentena planetária, houve um pacto entre forças luminosas e sombrias para que os viventes deste planeta pudessem evoluir sem interferência alguma, nem de mestres, nem de outras raças. Nesse tempo, a prática era a de seres com mais recursos tecnológicos se disporem como deuses neste planeta. Portanto, a Federação Galáctica e a Confederação dos Planos Ascendidos criaram a primeira diretriz, impedindo qualquer influência desses oportunistas que mesmo assim continuavam agindo em rebeldia. Outra justificativa era que os ditos deuses haviam criado excessivas simbioses escravocratas com a criação de moeda para estabelecer poder e aprisionamento com dívidas entre os povos, excessos impetrados pelo psicopata Enlil à raça humana, com planos de dominação mundial e fazendo-a prostrar-se humilhada doentiamente, como também em práticas do terror e sacrifícios de sangue. Diante desta situação limite, a Confederação deu um basta e iniciou o plano de que um de seus maiores mestres pudesse estar presente fisicamente para entender que diabos ocorria no planeta. Tendo vários mestres e filhos paradisíacos fracassado em missões planetárias na Terra, o próprio Sananda, filho de Mika, resolve romper a primeira diretriz, se rebelando e se oferecendo para esta missão. Haveria um portal se abrindo de mudança de era, que facilitaria sua vinda. Seria necessário cumprir todo um projeto em apenas uma encarnação que não se perdesse nas inconstâncias emocionais e apegos materiais, instruir-se de saberes antigos preservados e encontrar-se a si mesmo, e com a ajuda de uma companheira, conjugar as energias feminina e masculina na energia do amor, abrir totalmente o chakra cardíaco e a glândula pineal numa autêntica alquimia sagrada, fazendo com que o ser transcendesse em vida a mestria do espírito e da matéria. Assim ele poderia reancorar a energia do amor no planeta ainda desarmonizado desde o dilúvio. Também seria semeado a semente do amor crístico no coração dos seres, ampliando sua chamastrina para a reconexão com o Criador enfraquecida desde a quarentena planetária. Para isso, seria importante a preparação do terreno, com a encarnação de muitos mestres que proporcionariam o cumprimento de tal desafio, além de outros que o acompanhariam em vida.
E foi assim que Maria e José foram convocados para a geração do homem mais perfeito de toda a criação. Eram descendentes dos puros de espírito, de genética ariana não contaminada por Atlantes e Anunnakis. José, reencarnação do mestre Melquisedeque Saint-Germain, e Maria, uma mestra sacerdotisa pertencente a uma linhagem feminina desta ordem cósmica. O estado imaculado do espírito de Maria e a pureza de seu coração foram deturpadamente manipulados pelas religiões em um dogma virginal mentiroso, já que foram suas sementes genéticas que geraram esse ser superlativo. O nascimento foi assistido, salvaguardado e enriquecido energeticamente por 4 reis sábios, encarnações de Elmória, Kutume, Sandalfon, filho de Thoth Metatron e matriz da raça africana adâmica a nível cósmico, e um quarto que seria Filon de Alexandria. A família de Jesus descendia do rei Davi e gozava de conforto e prosperidade, pertencente a um ramo dos essênios, que tinha a fama de grandes curadores, tanto do espírito quanto do corpo, realizando exorcismos, sabedores da medicina natural antiga, herdada de Akhenaton, em um tempo onde só havia curanderismo e charlatanismo. Portanto, sua infância foi assistida por esses mestres essênios, até que, aos 12, embarcou de mãos dadas com seu próspero tio, o comerciante José de Arimateia, a deflagrar seu percurso iniciático em Gália e Bretanha, na busca por saberes maia, atlante e lemuriano. José de Arimateia percorria importante rota por todo o Mediterrâneo, comercializando metais e estanho entre Egito, Pérsia, Israel, Turquia e Grã-Bretanha, o que prova ainda mais da prosperidade da família de Jesus. A Matrix sempre construiu uma imagem miserável da família sagrada como forma de criar uma resignação daqueles que acreditam que só a humildade é luminosa, enquanto os que geram esse arquétipo gargalham de seus escravos felizes, anestesiados e conformados. Na passagem bíblica corrompida em que se fala que é mais fácil um camelo, uma corda naval, passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus falava dos apegados à matéria, e não dos ricos. Inicia-se então um período de aprendizado de 3 anos, começando em Karnak, Bretanha francesa, junto aos mestres druidas, detentores de saberes atlantes de sua idade de ouro. Jesus já era guardado pelos mestres que sabiam de sua vinda, porém o conselho druida aplicou inúmeras provas iniciáticas como garantia de sua identidade divina, sendo logo após nomeado como arquidruida o maior entre todos. Havia valido a pena a preservação de importantes saberes através dos milênios, para que fosse transmitido ao mestre dos mestres que encarnava em sagrada missão. Ali começariam as aulas de matemática, astronomia, fitoterapia, mediunidade, manejo das energias sutis e sabe-se lá quantos outros saberes. Depois de um ano, seu tio voltaria para levá-lo às Ilhas Britânicas, para a grande academia druídica de Winchester, a capital britânica naqueles tempos, onde estudavam importantes nobres de comunidades pré-célticas, como também nobres de todo o continente europeu. Naquele tempo, um chefe ou rei de um clã que fosse respeitado deveria tanto ser um feroz guerreiro quanto um sábio druida. Completado também esse ciclo, o jovem mestre voltaria à Palestina com seu tio, na idade de 15 anos, dominando 2 saberes, o essênio e o druida. Então se mudaria para o Egito, onde mestres de uma ordem secreta milenar, de conexão com hierarquias Melquisedeque, os instrutores planetários, já o aguardavam. Ali ele seria instruído nos vários templos por 1 década, e no templo de Ísis conheceria sua futura esposa Maria Madalena, sacerdotisa do templo Melquisedeque de Ísis. Não à toa, nos evangelhos apócrifos, ela não é tida apenas como uma simples discípula, mas como a mais sábia de todos, o que gerava ciúmes principalmente por parte de Pedro. Sobretudo por sua sabedoria nas sagradas artes sexuais alquímicas das sacerdotisas de Ísis,
que acabou gerando o arquétipo de prostituta, nascido da ignorância e inveja dentre muitos apóstolos, adotado de forma secular pelo dogma papal do Vaticano. Não bastando os 3 saberes principais, essênio, druida e egípcio, aos 25 anos ele parte para o Oriente, iniciando com o encontro com mestres herméticos do Partenon da Grécia. Dali iria à Ásia Menor, cruzando a Anatólia, a Síria, Pérsia, Índia e finalmente Nepal e Tibete, onde teria contato com a cidade etérica de Shambhala e suas entidades elevadas que ali moravam, e depois Agartha. Poucos anos depois, voltaria à sua terra natal para cumprir seu destino. Em 1887, um correspondente de guerra russo, Nicholas Notovich, visitou a Índia e Tibete. No monastério de Lama Emis Ladakh, encontrou manuscritos falando do santo Issa, o melhor dos filhos dos homens. Issa é o nome de Jesus em árabe. Em 1894, ele publica o livro A Vida Secreta de Jesus Cristo. Isso provocou uma diligência violenta e assassina ao monastério, havendo roubo de parte dos manuscritos e ameaça aos monges que passaram a negar e a se manterem em silêncio doravante. Há uma grande resistência quando se quer derrubar o padrão de sofrimento e vitimismo que a Matrix tanto alimenta. Da mesma forma que há uma grande incongruência em admitir que um mestre do tamanho de Sananda, filho paradisíaco direto do pai Mika, tenha vindo em tal missão redentora para terminar em um desfecho sangrento aos moldes de sacrifícios de sangue de Yahvé. Especula-se que o grande feito de Jesus seria morrer e ir aos infernos, promover liberações e redenções. Isso é uma outra incoerência, porque Jesus era multidimensional. Poderia trafegar facilmente entre a 3D e a 4D, dentre outras dimensões, presencialmente, apometricamente ou em bilocação, habilidades que outros mestres menores realizavam também sem esforço. Além disso, por qual motivo seu legado deveria ser representado por uma coroa de espinhos e uma cruz de sangue? Muitas outras incoerências históricas aparecem nas escrituras, como, por exemplo, seria impossível a permissão por parte das autoridades romanas de parentes ao pé da cruz, como é descrita a presença de sua mãe Maria, Maria Madalena, dentre outros seguidores. Também não seria entregue o corpo a parentes se as autoridades jogavam os crucificados em valas comuns, como forma de punição para servir de alerta aos rebeldes de não se portarem assim contra o poder. Também para que não se criassem tumbas de adoração de mártires em Israel. Outro fato incoerente é a rapidez com que Jesus teria sido julgado e sentenciado, já que a prática era de duração de vários meses antes de haver a execução. Há uma premissa que retrata fielmente a Matrix e os domínios sombrios deste mundo, onde há grande perseguição sem piedade a certos conhecimentos, considerados heréticos por parte dos poderes imperantes. Tenha certeza que ali há muitas verdades. Assim foi com os gnósticos e seguidores de Jesus, que durante 3 séculos construíram a fama de um Jesus como um enviado da sabedoria divina e o homem mais perfeito de toda a criação. Até que o imperador Constantino, no ano de 325, resolve unir Estado e Igreja no Concílio de Nicéia, se apoderando deste fenômeno, perseguindo e exterminando todos os gnósticos e incinerando todos os evangelhos apócrifos que traziam as perigosas verdades contra o cânone papal. Por sorte, ali tivemos a sabedoria de alguns gnósticos que esconderam alguns escritos para que fossem resgatados por uma posteridade mais evoluída. E vieram a ser encontrados entre os séculos 19 e 20, como os evangelhos de Judas, Tomás e os famosos escritos coletivos encontrados no Egito em Nag Hammadi.
Acreditavam os gnósticos que este mundo material era regido por um falso Deus, que eles chamavam de demiurgo, impostor e perverso, o mesmo Yahvé do Antigo Testamento, que se apoderou descaradamente do papel de uma divindade transcendente, absoluto, insondável e inquestionável. Sua prática como suposto Deus foi sempre a de desviar o ser humano de sua real essência divina, encontrada em seu interior, a centelha divina dada pelo Pai de seu infinito amor. E eis que surge Jesus da plenitude, trazendo sua real identidade de legítimo Filho de Deus, pregando a salvação através do contato interior e nunca pelo sofrimento e sangue. O desfecho de toda a alma ao traçar este caminho de autoconhecimento seria o de alcançar a maturidade espiritual e, ao final de sua existência, seu espírito retornaria aonde lhe corresponde, à plenitude, e não às casas de Yahvé, céu, inferno, purgatório ou limbo. Também para lá nenhum animal, ser da natureza, índio ou aborígene se dirige. Certamente esta filosofia gnóstica, até hoje, se encontra vigente e perfeitamente válida, sinalizando em contraposição à realidade da Matrix em que vivemos. Para os gnósticos, a crucifixão era um tema supérfluo, porque lhes importava a salvação do espírito, tendo o corpo como um veículo deste plano material degradado e enfraquecido pela ação do demiurgo. Ademais, nunca imaginariam que um dia tal arquétipo degradante da cruz fosse a chave mestra de aprisionamento dos ritos devocionais e religiosos calcados no medo, sofrimento, punição e subjugação. Vamos trafegar por alguns evangelhos apócrifos pontuais que nos ajudam a traçar um perfil mais fiel do Mestre e de seus discípulos, quebrando muitos dogmas construídos inadequadamente. Segundo pesquisadores e tradutores de línguas mortas, o Evangelho gnóstico de Tomás é o primeiro em que Jesus fala do demiurgo, o falso Deus, seus desprezíveis sacrifícios, que nos desconectou através da Matrix, colocando venda nos olhos de muitos teólogos em nome da fé cega. Foi desprezado e posteriormente perseguido pela ortodoxia romana, escondido e encontrado em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Traz um Jesus rebelde que não queria que seus ensinamentos fossem tidos como religiosos, mas como um ensinamento libertador, proporcionando o despertar dentre respostas particulares a quem buscasse. Dizia Jesus que procurassem a centelha divina dentro de si. Quando perguntava quem era seu pai ou o que era Deus, ele dizia que era movimento em repouso. Dizia também sobre a polaridade e a unicidade da ascensão. Quanto tanto faz o interior como o exterior, tanto abaixo como acima, quando o macho e a fêmea forem uma única unidade, onde o macho não é masculino e a fêmea não é feminino, então entrareis no reino. E falando sobre a Matrix, ajudando o sistema, não encontrarás o reino de Deus. Quem se encontrou no sistema não passa de um corpo inerte. Quem encontrou o sistema e enriqueceu, que renuncie ao sistema, e o céu e a terra se alistarão em sua presença. Quem vive dentro do vivente não verá a morte nem medo, pois quem se encontra a si não é par desse sistema. E referente à casta clérica judaico-religiosa, os clérigos e teólogos receberam as chaves do conhecimento, mas as esconderam. Nem desfrutaram, nem deixaram desfrutar. Trancaram num baú como um trapo velho. Queriam ser astutos como serpentes e puros como pombas. Agem como cães adormecidos nas manjedouras. Nem comem, nem deixam os bois comerem. E mais um dito de Jesus. Bem-aventurados os solitários e escolhidos, pois encontrarão o reino, pois dele viestes e para ele voltarás. Há muitos que estão de pé ante a porta,
mas são os solitários que entrarão no quarto nupcial. E até uma piada à cultura Anunnaki presente no judaísmo. Se fosse proveitosa a circuncisão, Deus os teria gerado assim de pronto. Lembrando que a circuncisão era uma marca que os babilônicos adotaram ao verem os Anunnakis aportarem na terra e construírem seus castelos e viverem fartamente, andando nus pelos desertos por conta das altas temperaturas diferentes das de Nibiru, expondo seus pênis despropiciados por natureza, traço de seus DNAs. Quando alguns babilônicos começaram a ser aceitos nos clãs para trabalharem e servirem aos Anunnakis, passaram então a se desprepulsiar para se sentirem incluídos. É importante salientar quem eram os gnósticos. Aqueles que acolhiam os ensinamentos diretos de Jesus nos primeiros 2 séculos após sua desconexão com os discípulos, compilando e protegendo os escritos tanto dos discípulos quanto dos seguidores que também expunham registros. Para eles, o desfecho carnal de Jesus era insignificante, ante sua filosofia deixada para poucos. Porém, consideram a crucifixão uma grande e colossal mentira, alardeada e conspurcada por governantes da Matrix. A ideia da elite, a princípio, era de dar exemplo para que nada fosse feito com seus ensinamentos. Porém, visto que não havia sido possível, depois de 2 séculos, resolveram utilizar o dogma da cruz como forma de exploração rentável do poder através do temor, culpa, sofrimento, castigo, desmerecimento, submissão e controle. Para essa corrente sombria da cruz, a imagem de Judas era apenas de traição e inveja. Seu evangelho ficou perdido, mas se sabia de sua existência e valor dentre os estudiosos gnósticos. Foi achado em 1970 no Egito, restaurado e traduzido em 2006. Aqui temos conversas particulares de Jesus para com esse discípulo, tendo como favorito pela sua capacidade única de compreensão dentre os outros, quando dizia: "Você superará todos eles." Um livro curto de 250 linhas com inúmeras falhas de restauro, porém nas linhas claras já se vê o grande valor desse texto. Especula-se que esses ensinamentos só deviam circular apenas dentre iniciados da gnose, pois o alto padrão de compreensão seria para poucos. Uma passagem. Em meio a uma oração de ação de graças conduzida por seus discípulos, Jesus solta-lhes uma gargalhada, e os discípulos perguntam por que ria da oração, pois o faziam corretamente. Jesus responde que não ria deles, pois eles louvavam ao Deus deles. E os discípulos desnorteados perguntam: "Mestre, tu és filho de nosso Deus?" E Jesus responde: "Vocês têm certeza que o conhecem? Em verdade, o meu Pai, nenhum dessa geração o conhece." Percebam que Jesus nunca menciona a Deus, mas o Pai. Aqui nesse primeiríssimo texto já há uma referência clara de como os discípulos prestam devoção a um falso Deus, o demiurgo Yahvé, e também a um Jesus irreverente, como descrito em outros evangelhos gnósticos, rindo a gargalhadas de situações como essa. Em uma segunda passagem, ele percebe o coração desses discípulos aturdidos contra aqueles que blasfemavam contra Jesus, e este então, percebendo tal ira, arremata: "Esse Deus de vocês está dentro de vossos corações, causando tal raiva em vossas almas. Sejam corajosos e deixem expressar o homem perfeito que há em você frente a meu rosto." Apenas Judas se levantou e ficou na frente, de maneira muito respeitosa, sem mirá-lo nos olhos, dizendo: "Sei quem sois, de onde vens, do reino imortal, mas não sou digno de pronunciar o nome daquele que vos enviou." Responde Jesus: "Aparta-te dos demais e te contarei os mistérios do reino, um espaço imenso sem fronteiras, que não vi nem mesmo nos olhos de nenhum anjo e que nenhum reflexo do coração há chegado a compreender, e nunca recebeu um nome. Para você, Judas, é possível alcançá-lo, mas antes padecerá a grande aflição."
Em uma outra passagem, os discípulos relatam uma série de visões perturbadoras que andavam tendo, como conta a seguir. Sobre um templo, 12 homens e um altar. Esses homens sacrificavam um grande número de animais, incluindo seus filhos e mulheres, realizando atos carnais de todo tipo em um bacanal de horrores. Jesus explica: Esse é o Deus de vocês a quem vocês servem, e vocês são os 12 sacerdotes, e os animais santificados são as pessoas que vocês enganaram com os ritos de sacrifício em altar, permanecendo fiéis a esse Deus e utilizando meu nome em vão por gerações. Larguem, pois, os sacrifícios. Em uma outra passagem, Judas consulta o mestre sobre suas visões particulares que o perturbam sobremaneira, em que o resto dos discípulos o apedrejavam, enquanto Judas apedrejava Jesus. E Jesus responde: Você será um apóstolo maldito para todos os outros. No entanto, é possível que você possa alcançar o reino dos céus, mas você padecerá desse grande sofrimento. Então Judas o questiona até que ponto esse sofrimento lhe faz bem. Meu discípulo Judas, o brilho da sua estrela eclipsarás demais. Serás maior que todos eles, pois entregarás o homem em que vivo. Querido Judas, a estrela que ilumina o caminho é a tua. Judas seria o único que possuía um entendimento para cumprir essa missão. Em seu evangelho não há julgamento nem crucifixão, pois, aos iniciados gnósticos, a especulação sobre o sacrifício e morte eram infinitamente menores que sua semente de conhecimento plantada neste mundo. E a salvação do Mestre não é fruto de nenhum martírio, senão de seus ensinamentos libertadores. Não foi para isso que ele veio, nem seria a cruz a marca que ele gostaria de deixar. Um mestre ascenso não se prestaria a tal orgia sanguinária, própria daquele, o demiurgo, que semeou por séculos essa prática de sangue como forma de domínio pelo medo, sofrimento e culpa. Aldeões egípcios, em 1910, escavando no entorno dos escombros das ruínas do mosteiro do Arcanjo Miguel, em Al-Hamouli, encontraram 55 manuscritos em linguagem cóptica egípcia antiga. Foram escritos no ano de 42, numa época em que já se haviam escolhidos e eleitos os textos canônicos. Portanto, estes foram oportunamente escondidos, porque sabiam que seriam banidos e destruídos. Quem escondeu sabia que uma civilização um pouco mais criteriosa poderia ter acesso à verdade. A primeira e forte afronta ao cânone romano é que se desmistifica definitivamente a suposta morte de Cristo. Outra é que Maria Madalena não era apenas uma discípula, mas sua própria esposa. Citam também inúmeras capacidades extrafísicas de Jesus, como materializar e desmaterializar objetos à vontade, curar enfermos e, a mais incrível, a de se metamorfosear como uma criança, mulher, ancião ou outra idade qualquer. E a grande bomba desse escrito: a última ceia foi realizada na casa de um importante seguidor e admirador do Mestre, Pôncio Pilatos, pasmem, onde ele, o anfitrião, no fim da noite fala a Jesus: Bem, eis que a noite é chegada. Levanta-te e retira-te, pois pela manhã eu serei acusado por sua causa, e oferecerei então meu único filho que seja morto em seu lugar. Jesus imediatamente rechaça o oferecimento e afirma que salvar-se deste fatal destino o faria sem menor esforço. E naquele momento ele desaparece fisicamente, instantaneamente, sendo que alguns dos discípulos ainda o percebiam em invisibilidade. E assim como no Evangelho de Judas, com toda naturalidade, nada de morte é narrado.
Jesus casou com Maria Madalena ainda no Egito aos 20. Sabedores de suas missões no porvir, e ela ocuparia o cargo de principal discípula dentre todos os outros. O que gerava ciúmes, retratado em alguns evangelhos, principalmente por parte de Pedro, que sinalizava forte atração física homossexual ao mestre. Enquanto o plano de dominação de Yahvé, com a criação da Nova Jerusalém, sustentado em um Messias imolado pelos pecados de seu mundo, para erguer um contexto de dominação de toda a civilização a pulso de ferro, Jesus aparece como um infiltrado no judaísmo com a estratégia de transmutar a doutrina devocional, construída pelo medo, submissão e sacrifício, para a construção de uma divindade não cruel e vingativa, do Pai amoroso que habita dentro de nós, nossa luz interna. Esse caminho, sinalizado por Jesus, a descoberta de Deus em si, não foi compreendida pelos discípulos, que esse encontro com a centelha divina interna os libertariam da Matrix. Em nenhum evangelho, seja canônico ou gnóstico, Jesus se dirige a Yahvé como Pai. E pasmem, as tentações do deserto, quando Jesus buscava a paz e organização mental de seus destinos, era o próprio Enlil que vinha a ter com ele, a buscar conchavos e seduções para que se unissem em um só poder com Yahvé. Não era outro demônio senão Enlil, aquele que o perturbava. E também em seus discursos quebrava dogmas do Antigo Testamento como olho por olho, dente por dente, pregando que entregasse a outra face quando batessem. Outras más interpretações geraram inúmeros desvios, como os ritos que consideram o pão e o vinho como carne e sangue de Cristo a serem consumidos. Ali havia um conceito de reencarnação retirados e censurados das Escrituras, onde o cálice era o corpo encarnado que continha a luz divina, a chama trina, nosso eu interno. E o pão e o vinho, o sangue, significando o DNA quântico que possuímos, que nos permitirá evoluir como espécie a estados mais elevados da consciência e do ser, pois somos luz decodificada e contida num corpo material. Claro está que não entenderam nada, que até hoje se ritualiza sua paixão e morte, onde é consumido seu corpo e seu sangue. O apóstolo Tomás, no decorrer de sua vida, foi pregar na Índia. E lá, tradições orais dos Asrami falam de um Jesus que pregava o conceito da reencarnação. Seus escritos e registros foram todos destruídos por ordem de autoridades eclesiásticas por ocasião da colonização portuguesa. Pois foi que Judas, depois de resistir muito à sua missão, que na verdade era uma trama, reconhece seu mestre metamorfoseado e o beija, entregando-o aos guardas do império. Jesus então é preso, julgado e obviamente escapa, tendo sua morte sendo simulada para toda uma construção canônica de um dogma de sofrimento dominante até os dias de hoje. Seu destino era o de proteger sua família, Maria Madalena e seus filhos, pois sabia que o império o buscaria até ao fim do mundo. E traça a rota então rumo à França pela Alexandria, ajudado por seu tio José de Arimateia, para depois concluir importante etapa, a de retornar ao centro de onde vieram todos seus ensinamentos, onde ele precisava semear e resguardar seu legado junto à ordem druida. Consciente do risco de sua presença junto à sua família, já que sua fama se espalhava pelo Mediterrâneo, ele se separa de Maria Madalena, grávida e com mais 2 crianças, sendo assistida por José de Arimateia na França. Dessa forma, ele rumaria sozinho a Winchester, concluindo essa etapa de conduzir seus ensinamentos aos seus mestres de outrora, outorgando a verdadeira e primeira, talvez a única igreja cristã, a druídica britânica de Winchester, que teria mais adiante seu sepultamento nos arquivos históricos por obra do Império Romano. Sua tarefa instrutora se conduziria às terras orientais, onde permaneceria até a idade avançada, segundo registros e tradições orais como o livro Jesus viveu e morreu em Caxemira, de Andreas Faber-Kaiser.
Apesar da falsa crucifixão de um coitado qualquer em seu lugar, meta que cumpriria os planos sombrios arcontes da Matrix, o Império Romano sai à busca do mestre e de sua família para lhes dar morte. Assim como também foram desterrados todos os apóstolos, achando que seriam os próximos alvos de busca. Durante todo o tempo, Jesus bilocava e encontrava com seus apóstolos e também com sua família, o que fora mal interpretado e manipulado como sua ressurreição, dando voz à versão de sua morte. Uma versão que tem um único objetivo, de construir uma fé baseada no medo, domínio, submissão, sofrimento e castigo. Observe o rosto de uma criança ao entrar pela primeira vez em uma igreja, se deparando com tal cadáver ensanguentado preso a uma cruz de madeira. Não há sentido natural. Isso está aí só para a construção da culpa de nossos pecados, que levou Deus a sacrificar seu Filho, porque seríamos pecadores de nascimento, sem o direito ao contato direto com a divindade, senão por intermédio de uma confraria de autoridades eclesiásticas e ainda por cima darmos 10% de tudo que temos pagando o dízimo. Por último, devemos atentar para o perigo dos templos que outrora usavam a geometria sagrada, autênticas máquinas quânticas de elevação energética, de forma afilada para cima como uma seta, para a condução de nossas emanações fluídicas para o alto em 4D. Portanto, ao entrar em tais templos, tenha consciência de afirmar total desligamento com esta egrégora que está ali acima a roubar sua energia vital, já que muitos de nós firmamos contratos de doação em batismos. Da mesma forma, ocorrem mega eventos onde há relatos de nave que se postam acima em 4D a se banquetear de fluidos. Nosso DNA já é todo preparado com recursos endócrinos facilitadores de produção fluídica, amplificados com os excessivos implantes etéricos e físicos que direcionam nossa energia aos usurpadores. O sinal da cruz é, portanto, a chave simbólica de afirmação desses contratos. Seu gestual parte do chakra frontal, o terceiro olho, a glândula pineal, verticalizando até nosso coração e depois cortando e anulando essa possível comunicação com algo acima, superior. Nossa glândula pineal sofre inúmeros isolamentos por ocasião dos ritos católicos de batismo, primeira comunhão e crisma. São criados artefatos metálicos etéricos de blindagem no entorno da pineal, para que a mediunidade não aflore, tampouco nossa comunicação com mentores, hierarquias e nossas equipes espirituais se façam livres. Eis que Jesus parte para o Egito, tendo como rumo a Grã-Bretanha, destino da semeadura de seus ensinamentos. Parte com Maria Madalena e seus filhos, e é ajudado e acompanhado por seu tio José de Arimateia. Lá haveriam escribas que coletariam tudo que fosse possível para a construção da primeira manifestação de um cristianismo autêntico. Lá pelo ano 37, Maria Madalena com seus filhos é deixada junto aos clãs de druidas franceses para que Jesus continuasse o cumprimento de sua missão na Bretanha, estando todos seguros da perseguição do Império. No ano de 63, o apóstolo Filipe se junta a José de Arimateia, Maria Madalena e sua irmã Marta e partem para um apostolado nas costas marselhesas. Mas no ano de 42, o imperador Cláudius já havia convocado uma diligência, informado por infiltrados sombrios dentre os druidas que Jesus estaria por lá, para que fosse exterminado todo vestígio daquele homem sobre a terra. Ali, na Bretanha, haveria grande resistência por um tempo considerável. A notícia da falsa crucifixão seria um sinal de fraqueza de Roma. Dessa maneira, Jesus se tornaria um herói mundial contra o Império. Outra vertente ameaçadora era que Jesus, como descendente de Davi, poderia reivindicar e ocupar o trono por direito.
E se os judeus se convertessem à fé do Mestre, tendo este burlado a Roma, detentor de uma doutrina de liberdade longe dos sacrifícios de sangue, e ainda com o apoio da Bretanha, o império certamente sucumbiria. Portanto, o pânico era grande e a necessidade de sigilo fundamental. Não é à toa que a mentira sobrevive há mais de 2000 anos. Mas no decorrer do século III, há o total extermínio de todas as instituições druídicas, não restando pedra sobre pedra entre os anos de 287 e 302, sob o jugo do imperador Diocleciano. Foram demolidos os templos e executados todos aqueles que tinham a ver com os saberes autênticos cristãos. No ano de 340, logo após o Concílio de Nicéia, a Igreja Romana já se abastava com o sucesso das ações de Constantino, manifestando vícios e opulência, dando voltas nos seus fiéis necessitados. Nessa época, várias correntes cristãs rebeldes e críticas ao clérigo romano tinham seus seguidores perseguidos. Era o caso dos simpatizantes de Arrio, que confrontava bravamente o dogma ortodoxo romano, admirador e divulgador do homem Jesus. E também o bispo herege Prisciliano nas terras de Gália, monge rebelde que pregava liberdade ao matrimônio dos monges e clérigos, também concedendo às mulheres importante papel nas liturgias. Os priscilianistas cantavam e dançavam ao redor de fogueiras, usavam o álcool moderadamente e pregavam igualdade feminina. Usavam e se tratavam com preparados de ervas e fitoterapia. Os hierarcas o acusavam de herege, mais pela inveja de seu sucesso. E em uma viagem à Alemanha foi traído, caindo nas garras do imperador Maximino, acabando decapitado junto a muitos seguidores após confissão coagida por tortura. Sendo seus restos mortais requisitados por seus seguidores, temos a criação de mais um mito construído pela Igreja Romana, de que os restos mortais seriam do apóstolo Santiago, criando-se um mito oportuno da Catedral e da cidade de Compostela por puro interesse religioso e econômico, apagando e diminuindo a fama de Prisciliano. O que é uma prática católica de sobrepor seus mitos sobre os pagãos. Na verdade, o caminho de Santiago de Compostela já existia e era praticado pelos celtas que visitavam seu povo espalhado pelo continente. Voltando um pouco no tempo e dando sequência ao cristianismo perseguido, temos a delegação de José de Arimateia com Maria Madalena, que foi acobertada e anulada, porém tradições orais deram pista de sua entrada na França, guardados segredos nas mãos dos mestres pedreiros e pintores da época que transmitiam a doutrina nos afrescos dos templos, como foi o caso da Capela de São Vicente de Ruz do século VIII, em que a restauração recente desvendou pinturas tapadas em tempos antigos que revelam Maria Madalena na Provença e seu desembarque em Marseille para sua obra evangelizadora. Esse registro foi degradado por conta de ser ocultado a todo custo, como bem fez o Papa Gregório no ano de 591, tentando minimizar a figura de Maria Madalena também em pinturas e obras religiosas. Uma verdadeira perseguição para a extinção de registro de sua peregrinação, não só em terras francesas, como também na Espanha. Maria Madalena chega à França com um séquito de mulheres vestindo branco, tendo uma serpente dourada estampada na roupa, como as sacerdotisas de Ísis, destacando sua irmã Marta, sua filha Sara, primogênita com 3 anos de idade, para serem recebidas pelos mestres druidas franceses. Foram acolhidas em bosques e cavernas da zona montanhosa marselhesa, conhecido como Saint-Baume, para não ativarem suspeitas ao império. Sara passou sua adolescência junto com seu irmão por lá, e durante anos Maria Madalena celebrou ritos diários junto com as sacerdotisas que a acompanhavam, dentre outras locais iniciadas. Ali foram pregados os verdadeiros ensinamentos do Mestre.
além de ancorar a verdadeira sabedoria do sagrado feminino, nada a ver com as práticas lunares utilizadas atualmente. Traziam os mistérios da energia feminina de cura à Mãe Terra, contrapondo o ferrenho movimento patriarcal planetário promovido pelos obscuros. Havia comunicação direta com o Mestre Jesus de várias maneiras, em sonhos, no plano astral ou por bilocação. Aos 18, Sara inicia uma viagem iniciática semelhante à de seu pai, se apresentando aos druidas em Winchester, na Bretanha, acompanhada por sua mãe e séquito. Como planejado, ali esperava José de Arimateia para que fosse reconhecida como a filha do arquidruida, menina de beleza encantadora e de inúmeros dotes herdados por seu pai, principalmente os de cura. A Maria Madalena e seus filhos foi oferecida a morada na ilha de Suitrim, Avalon, mesmo local oferecido a José de Arimateia como terreno de semeadura dos ensinamentos do Mestre. A doutrina da liberação do homem chamava o caminho. Ali, Maria Madalena solicita a construção de pequeno templo de Vime, onde ela faria suas celebrações diárias e pregaria os ensinamentos do Mestre. Não à toa fora sua discípula principal e mais elevada. Anos adiante se elevaria ali a famosa abadia de Glastonbury, restando hoje suas ruínas muito visitadas. Sara se enamoraria de um nobre britânico de linhagens reais escocesas, se casando e deixando descendência. Enquanto Maria Madalena voltava à França, retomando seu caminho do ensino e perpetuação do grande legado crístico até o norte da Catalunha e Maiorca. Morreria aos 100 anos nos retiros de Saint-Baume, tendo seu corpo enterrado em lugar seguro por suas discípulas sacerdotisas. Aos 50, Sara iria com sua família viver na Escócia, por obrigações da linhagem real escocesa de seu marido, falecendo aos 80 bem vividos.